Junho é um garoto que acaba namorando suas duas meias-irmãs gêmeas, e acaba levando as duas para o quarto. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Esta história começa no dia em que Jun foi apresentado a Rumi e Nari, já que elas haviam acabado de se mudar para este bairro. Em questão de semanas, todos se tornaram inseparáveis, e ir à mesma escola só fez o vínculo aumentar. No entanto, Rumi rapidamente desenvolveu sentimentos por ele, e fez todo o possível para passar tempo com ele, apesar de não conseguir realmente se conectar com seu amor pelos livros. Nari, por outro lado, não teve problema com isso, e acabou passando ainda mais tempo com ele, pois podiam se conectar facilmente sobre seus livros favoritos. Eventualmente, Rumi percebeu que Nari também tinha sentimentos por ele, mas se sentia um pouco otimista, já que Nari sempre evitava falar sobre isso. Anos se passaram, e nada realmente mudou sobre o relacionamento deles até o dia em que Rumi finalmente decidiu confessar seus sentimentos a ele em um parque. Jun ficou tão chocado que não conseguiu falar a princípio, então em vez de explicar como sempre o amou, ela agiu como se fosse apenas algo legal de experimentar. Por sorte, ele também queria sair com ela, então eles começaram a namorar oficialmente, e embora Rumi pudesse perceber que Nari não estava exatamente feliz em ouvir sobre isso, ela decidiu se concentrar em criar memórias com Jun. Ambos se apegaram rapidamente e passavam todos os momentos livres fugindo para ficar juntos. Mas depois de meses de namoro, Rumi começou a lutar com a culpa de tê-lo tirado de Nari. As sessões secretas de beijos deles durante as aulas já não eram mais suficientes para manter a mente dela tranquila, então ela o convidou para o parque novamente uma noite e disse que eles tinham que terminar. Assim que ela disse isso, Jun começou a perguntar se ele tinha feito algo errado, então ela o atingiu com o famoso "não é você, sou eu", e agradeceu por passar tanto tempo com ela. Dias depois, as famílias de ambos se reúnem para o churrasco anual, e enquanto Nari se junta aos meninos para conversar, Rumi fica com as mães para evitar uma conversa constrangedora com Jun. No entanto, quando ambos os pais começam a discutir sobre carros e puxam Jun para a conversa, Nari se cansa e decide se juntar às mulheres. Depois que as mães pedem desculpas por se casarem com amantes de motores V6, Nari percebe que Rumi está completamente encantada com o rosto perfeito de Jun. Então ela comenta sobre como ela é semelhante à mãe delas e volta para a sessão dos meninos. Isso surpreende Rumi. Então ela pensa na separação e em como Jun ficou confuso quando ela de repente pediu por isso. Ele continuava insistindo em resolver isso juntos, mas ela disse que era a única maneira e pediu para ele sair com Nari. Naturalmente, ele ficou chocado novamente e perguntou por que ela queria isso, mas ela insistiu que era para o melhor porque ele é o cara perfeito para ela. Dias antes do churrasco, Rumi acordou cedo, então sua mãe pediu para ela verificar com Jun qual era sua preferência de refeição para o churrasco. Ela rapidamente aproveitou esta oportunidade para ir até a casa dele, e depois de cumprimentar os pais dele, que estavam saindo para um encontro, ela subiu para o quarto dele e passou mais de uma hora assistindo ele dormir. Depois de quase roubar um beijo, ela finalmente abriu as persianas para acordá-lo, e enquanto ele se limpava no banheiro, ela estava em sua cama absorvendo todo o calor do corpo dele. Quando ele terminou de se arrumar e se juntou a ela, ela perguntou sobre sua preferência de comida, mas rapidamente mudou de assunto para saber por que ele não tinha tomado nenhuma iniciativa com Nari depois da conversa deles no parque. Ela mais uma vez lembrou-lhe que Nari estava obcecada há anos, mas ele se recusou a seguir com o pedido dela e disse que só queria namorar com ela. No momento seguinte, ela lhe deu um abraço surpresa e teve que se segurar para não beijá-lo, apenas para mostrar que estava falando sério sobre juntá-lo com Nari. Mais tarde naquele dia, Nari também acordou e foi almoçar, mas o pai já tinha pegado um pouco. Então ela passou alguns minutos brigando com ele, antes de pegar o telefone e ver uma mensagem de Jun perguntando se queria ir ver um filme. Apesar de estar surpresa com o pedido repentino, ela se arrumou rapidamente e foi até a casa dele antes de saírem para o teatro. Enquanto assistiam ao filme, ela de repente perguntou se ele tinha falado com a Rumi recentemente, mas isso o pegou de surpresa, então ela disse para não se preocupar com isso. Assim que terminou, ela sugeriu ir a algum lugar com muito menos pessoas, então eles foram caminhar ao longo do rio. Depois de aguentar vários minutos exaustivos de provocação, Jun finalmente encontrou um banco para se sentar e fez a pergunta. Mas para seu maior choque, ela o recusou, pois apresentou a desculpa mais estúpida conhecida pelo homem. Ele ficou paralisado de choque até que ela explicou que era apenas uma piada que ela estava guardando para o dia em que ele a convidasse para sair. Com isso dito, ela concordou em ser sua namorada e pediu-lhe um abraço antes de voltar para casa e pedir a Rumi para uma conversa quando terminasse de lavar a louça. Vários minutos depois, Rumi apareceu no quarto dela, e após ela explicar o que aconteceu, Rumi a parabenizou com um sorriso obviamente falso e começou a dar dicas de treino para ela não engordar e se convencer de que ser uma nerd plus size é atraente. Dias depois do churrasco, Nari vai à casa de Jun para ler e o convence a se deitar com ela. Após minutos de conversas aleatórias sobre seus livros favoritos, ela percebe que ele sempre prestou atenção nela e de repente pede um beijo. Ela então se inclina para uma sessão de amasso, enquanto Rumi usa o basquete para escapar da dor de perder seu único e verdadeiro amor. Na escada, alguns dias depois, sua melhor amiga, Reira, a chama de estranha por achar que seria uma boa ideia entregar seu namorado para Inari só porque ela se sentiu mal. Ela ainda afirma que Jun sempre gostou dela, mas Rumi insiste que foi a coisa certa a fazer, já que ele tinha sentimentos por Inari primeiro. Apesar disso, Reira diz a ela para parar de se sentir culpada por tentar namorar ele e retomar sua vida amorosa quando ele voltar para ela. Ela então admite que não vê Inari como uma pessoa genuína porque eles estão na mesma turma, o que significa que ela tem uma visão privilegiada para observar o comportamento desajeitado de Inari todos os dias. Enquanto eles continuam falando sobre isso, Inari entra e vê Jun conversando com uma amiga chamada Toyoshiga e decide se juntar a eles, já que eles só falam sobre livros. No entanto, ela rapidamente transforma a simples conversa particular deles em uma performance e se junta a Toyoshiga para provocar Jun até que Rumi volte e a lembre que o almoço acabou.
Depois que ela sai, Rumi pergunta a Jun por que eles continuam chamando Toyoshida de professor, então ele explica que foi Inari quem inventou o apelido há muito tempo. Enquanto continuam conversando, Inari verifica um dos seus resultados de teste com uma amiga chamada Arisu, que fica arrasada ao ouvir que Inari foi a melhor da turma em inglês novamente. Como ela tem tentado se tornar a nerd-chefe final, Inari pergunta qual é sua melhor matéria para que elas comparem as notas nisso. Depois de concordar em competir com matemática, Arisu decide que o perdedor pagará fast food após a escola, mas Inari imediatamente se recusa a jogar e admite que está ficando fora de forma. Ao ouvir isso, Arisu sugere ir a um karaokê em vez disso, e, depois de pegarem os resultados do teste de matemática, Inari manda uma mensagem para Jun para avisar que ela não vai caminhar para casa com ele. Ele então aproveita a oportunidade para passar um tempo na casa do Toyoshida, mas imediatamente se arrepende dessa decisão quando eles chegam ao quarto dele depois da escola. Enquanto Jun olha ao redor de seu quarto e percebe que é um Gunner obcecado por pornografia, Toyoshida se oferece para mostrar coisas boas, mas Jun respeitosamente recusa a oferta. No momento seguinte, Jun pergunta se ele já teve sentimentos por Inari, então Toyoshida admite que na verdade a convidou para sair há algum tempo, só porque nunca tinha conhecido uma nerd atraente como ela antes. Depois que ele explica como ela o rejeitou brutalmente, Jun pergunta por que ele nunca mencionou isso, então Toyoshida afirma que decidiu seguir em frente depois que percebeu que ela o queria. Isso surpreende Jun, então ele pergunta como ele poderia saber que Inari sempre o quis, porque ele só ouviu sobre isso recentemente. Toyoshida então pergunta se ele é realmente tão devagar porque sempre foi óbvio, mas Jun insiste que nunca prestou atenção suficiente para perceber, já que se apaixonou por Rumi e ainda tem sentimentos por ela. Ao ouvir isso, Toyoshida diz para ele se endireitar porque Inari é obviamente a gêmea mais atraente, mas Jun continua confuso e continua dizendo que ainda tem sentimentos por Rumi. Na mesma época, Rumi tenta garantir uma vitória importante para seu time de basquete, mas depois de tropeçar no pé do adversário, acaba com o pulso torcido. Mais tarde naquela noite, Jun vai até a casa deles com comida da mãe dele, e quando Inari diz pra ele não se incomodar, pois Rumi não vai comer, ele pergunta por quê. Eles explicam que ela está trancada no quarto a noite toda, porque ganhar o jogo a ajudaria a entrar no time. Ao ouvir isso, Jun sobe para o quarto dela para conversar sobre o assunto, e rapidamente percebe que ela está se segurando, então ele a lembra que não há problema em chorar se ela se sentir mal. No momento seguinte, ela começa a molhar a camisa dele com suas lágrimas, e após deixá-la chorar, ele tenta consolá-la com um beijo, mas então Inari aparece na porta para ver como ela está também. Minutos depois, todos acabam jantando juntos, mas enquanto conversam, Inari nota uma mudança repentina no comportamento usual de Jun em relação a ela. No dia seguinte, eles saem juntos como sempre, mas Inari rapidamente percebe que ele ainda está sendo um pouco frio, enquanto continua se distraindo e evitando suas piadas habituais, então ela se desculpa por ir longe demais e corre à frente. Mais tarde, Toyoshida a flagra espiando na classe deles e a leva para dentro para conversar sobre Jun, já que ela claramente estava tentando espiar ele. Depois que ela diz pra ele não se preocupar em dourar a pílula, ele pergunta se ela sabe quem foi a primeira paixão de Jun, e quando ela diz que é obviamente Rumi, ele a chama de burra por não ver o que estava bem na frente dela por anos. Enquanto isso, Rumi acabou de levar Jun para as escadas para lhe dizer que eles nunca podem estar em uma situação como a de ontem, já que ele agora está em um relacionamento com Inari. Quando ele de repente admite estar apaixonado por ela, ela começa a chorar e fica brava com ele por nunca ter dito isso quando estavam juntos. De volta à aula, Inari finalmente para de chorar por sua própria falta de percepção e decide consertar o triângulo amoroso antes que fique muito complicado. No entanto, Rumi ainda tenta reacender os sentimentos de Jun por Inari e de repente pergunta quando ele parou de gostar dela. Ele então explica como ele começou a sentir algo por ela porque estava obcecado em alcançá-la em nível intelectual. Depois do que pareciam eras tentando se provar igual a ela, ele acabou decidindo aceitar que ela sempre seria a rainha dos nerds e lentamente perdeu a atração inicial. Ele ainda afirma que se aproximar dela facilitou esquecer sobre Inari, mas então Rumi diz pra ele não se preocupar porque ele logo esquecerá todo o seu amor por ela também. Ao ouvir isso, ele afirma que não será tão fácil quanto ela está fazendo parecer, então ela se levanta e começa a falar sobre as nuvens para tornar a conversa um pouco menos intensa. Então ela decide voltar ao treino, e quando ele pergunta como ela está bem com isso, ela admite que na verdade dói, então ele agradece por todas as memórias que compartilharam como casal e promete valorizá-las. Minutos depois, ele volta para a aula e vê uma lágrima no olho de Inari, então ele pergunta por que ela estava chorando e ela imediatamente acusa Toyoshida de tentar algo com ela. Felizmente, Jun percebe facilmente suas mentiras e pede desculpas por deixar Toyoshida como uma mentirosa patológica antes de perguntar o verdadeiro motivo por trás de suas lágrimas. Depois que ela alega que um cílio acabou de ficar preso nos olhos dele, eles decidem ir para casa, então ela espreme seu lenço cheio de ranho na mão de Yomada como um agradecimento pela conversa. Logo depois disso, ela começa a conversa usual sobre um novo autor que descobriu antes de parar de repente para pedir um encontro de verdade no final do mês. No dia seguinte, Inari se encontra com Arizu para o habitual encontro de geeks, mas em vez de ler, Arizu fica obcecada por saber como ela conseguiu ter confiança suficiente para pedir um encontro. Depois que Inari explica que ser atraente definitivamente torna mais fácil conseguir o que ela quer, Arizu diz para ela pegar mais leve, porque a maioria das pessoas não gosta quando um gênio literário também sabe que é atraente. Ela também faz uma oração pelos nerds desavisados que continuam caindo em seus encantos, antes de perguntar se ela tem algum plano para o dia. Inari então diz que seu único problema é encontrar uma roupa legal para cobrir suas dobrinhas na barriga. Mas Hirizu diz a ela para conseguir a lingerie mais sexy que puder encontrar, porque Jun obviamente vai dar em cima dela em algum momento.
Mais tarde naquela noite, Rumi a encontra assistindo a um filme de romance e fica surpresa, já que ela geralmente prefere ler. Mas ela decide ignorar até Inari perguntar por que as garotas sempre fingem um orgasmo para deixar seus namorados felizes. Em vez de perguntar por que ela se interessaria pela arte do amor, Rumi ignora e simplesmente diz pra ela ter cuidado em torno de pênis. Mas Inari diz pra ela não se preocupar porque ela não planeja engravidar de Jun por enquanto. O que você quer dizer com isso? Em seguida, ela desliga a TV e diz a Inari que eles vão ao parque aquático sem perceber que é o mesmo parque onde ela teve seu primeiro beijo com ele. Na manhã seguinte, os olhos de Jun quase caem quando ela aparece vestida como uma deusa, mas ele rapidamente recupera a compostura e a elogia antes de pegarem o trem. Ao chegar ao parque, Inari passa vários minutos tagarelando enquanto Jun luta contra a vontade de calar a boca dela. Para manter sua palavra a Rumi, quando finalmente entram para ver o aquário, ele também começa a gostar do encontro, mas ela fica especialmente animada para ver tubarões martelo de perto. Após minutos de olhar obsessivo, ela tenta contar a ele sobre eles, mas depois de perceber que ele estava tagarelando para um garoto aleatório, ela vai até o rosto de Jun e pergunta se ele não tem ideia do que é um encontro. Ele então diz que só queria dar a ela espaço para aproveitar, quando na verdade ele estava muito ocupado relembrando o beijo com Rumi para até mesmo reconhecer a presença dela. Minutos depois, ela sai do aquário e imediatamente começa a tagarelar de novo, antes de avistar uma sessão prática para espécies ameaçadas. Ela rapidamente entra para conferir o tubarão com gola, mas quando começa a esfregar os dedos pelo corpo do tubarão, ele a lembra que eles não têm um cheiro agradável. Ela então decide dar uma cheirada e quase queima as narinas. Então ela coloca os dedos no rosto dele também para compartilhar o trauma. Enquanto ele finalmente decide se vingar, Rumi observa sua equipe perder várias vezes e ora por um milagre para consertar seu pulso. Até então, os pombinhos acabaram de sair do aquário para dar um passeio pelo parque. Mas o que começa como a parte mais saudável de todo o dia, rapidamente toma um rumo estranho quando o vento dá a Jun uma visão completa de seus bolos. Ela imediatamente se joga na grama e pergunta se ele viu alguma coisa. Então ele tenta negar, mas ela se recusa a acreditar até que ele aceita que viu cada centímetro dos glúteos dela. Ela então pergunta se ele vai passar o resto da noite pensando nisso, mas isso o pega de surpresa. Então ele age como se a simples ideia fosse nojenta. Minutos depois, eles voltam para dentro de um dos prédios para desfrutar de uma conversa cênica. Enquanto isso, Rumi acabou de assistir ao jogo. Então Hera pega uma garrafa de água para ela antes de perguntar por que ela de repente parece aliviada. Quando ela afirma ter superado Jun, Hera imediatamente diz para ela parar com as mentiras e ainda insiste que ela está cometendo um erro ao não ir atrás do que realmente deseja. No momento seguinte, Hera a puxa para um abraço rápido e admite que sua vida amorosa também está uma bagunça no momento porque seu namorado de repente se tornou viciado em gatinhas depois que ela finalmente deixou ele transar. Ao ouvir isso, Rumi pede desculpas por não dar atenção suficiente a ela e pergunta se os caras realmente perdem o controle sobre seus testículos depois de provar o enredo pela primeira vez. Enquanto Hera aproveita a oportunidade para provocá-la, Inari sobe na roda gigante com Jun e decide contar a ele quando começou a ter sentimentos por ele. Depois de admitir que ela também sabia sobre seus sentimentos, mas se recusou a agir por medo, ela pergunta se ele agora acha que ela é uma covarde. Mas ele a lembra que basicamente fez exatamente a mesma coisa. Na noite seguinte, ele decide convidá-la para assistir a um filme, e assim que termina, ela fica animada para ler o livro. Então ele a leva para seu quarto para encontrá-lo. No entanto, quando ele tenta entregá-lo, ela de repente o puxa para a cama e enfia o rosto dele em seus seios. Depois de finalmente conseguir um pouco de espaço para respirar, ele pergunta por que ela está de repente tão animada, e ela responde com um beijo, mas quando ela se afasta para ter certeza de que ele quer, ele de repente se lembra de seu primeiro encontro com Inari e a empurra para trás. Ela ainda lhe dá uma chance de tomar uma iniciativa, mas ele recusa. Então ela diz que eles ainda não estão em um relacionamento real. Ao ver a expressão chocada em seu rosto, ela o lembra que apenas aceitou sair com ele, não um relacionamento de verdade. Em seguida, ela desce da cama. Então ele também volta e pede uma explicação porque suas células cerebrais pixeladas ainda não entenderam o que ela está dizendo. A princípio, ela tenta aproveitar a expressão inocente e preocupada no rosto dele, mas finalmente decide ser honesta e explica que sempre soube que Rumi terminou com ele para que ele pudesse namorar com ela. Ela ainda afirma que sempre soube como ele realmente se sentia desde o início, mas diz que teria deixado ele tirar sua virgindade de qualquer forma porque ainda o ama. Ao ver que ele ainda está chateado com a revelação repentina, ela começa a provocá-lo com seus seios e oferece deixá-lo brincar com eles se ele ainda estiver disposto a se divertir. Mas ele se afasta para manter sua Excalibur sob controle. You ugly. Depois que ela afirma estar bem com qualquer decisão que ele tomar sobre com quem ele quer namorar, ela se aproxima novamente apenas para ter certeza de que ele sabe que ela está disposta a qualquer coisa. Mas ele fica com medo novamente, e diz que na verdade não quer namorar nenhuma delas por agora, então ele pode levar algum tempo para realmente descobrir o que ele quer. No entanto, ele rapidamente admite achá-la extremamente atraente, mas isso a pega de surpresa, então ela leva um momento para esconder a empolgação antes de dizer a ele para repetir. Assim que ele faz, ela se inclina para um abraço apertado e fica animada para finalmente ter uma luta justa com a Rumi sobre quem vai sair com ele. Em uma loja de conveniência algumas horas depois, Rumi fica desconfiada porque eles nunca foram comprar lanches juntos. Então ela pergunta se algo aconteceu com Jun. Primeiro, Inari evita a pergunta e pergunta se tudo tem que estar ligado a ele. Mas Rumi continua perguntando. Então ela pega um pote de pudim e a leva para um banco do lado de fora antes de dar a notícia. Naturalmente, Rumi fica surpresa ao saber que eles nunca estavam namorando e pergunta por que ela mentiu para todos. Mas Inari imediatamente diz para ela parar de agir inocente quando ela praticamente planejou tudo.
Depois de admitir que inicialmente ficou chateada com a trama mal feita e muito óbvia para juntá-la com Ji-un, ela diz a Rumi para deixar de lado o papel de irmã mais velha, porque era fácil perceber que ela realmente queria Ji-un de volta. Rumi então tenta justificar suas ações, explicando que não consegue entender a maioria dos hobbies de Ji-un. Mas Inari se recusa a ouvir uma palavra disso, e insiste que ela estava apenas sendo estúpida sem motivo algum. Então, ela pergunta a Rumi se a separação estava em sua mente durante o tempo em que estavam namorando. Rumi explica como ele sempre fazia de tudo para garantir que ela se sentisse bem, mesmo quando claramente não estava em condições de fazê-lo. Apesar disso, Inari se recusa a aceitar que sua decisão de deixá-lo foi certa e diz que nunca precisou de ajuda para conseguir o que queria antes. No momento seguinte, Rumi perde a paciência e decide parar de ser a irmã mais velha, já que ela sempre age como se não precisasse de apoio. Mais ou menos na mesma época, Ji-un conta tudo para Toyoshiga, mas, em vez de apoiar sua decisão de tirar um tempo para si mesmo, Toyoshiga pergunta se ele realmente terminou com as duas irmãs sem nunca ter algo mais íntimo. Ji-un tenta explicar que nunca os trataria assim, já que realmente se importa com os dois, mas Toyoshiga continua xingando ele por se forçar a suportar tensão sexual só porque quer ser o bonzinho, enquanto continua ensinando Ji-un a usar as bolas com as quais nasceu. Inari aceita a decisão de Rumi de deixar de lado a coisa toda de irmã mais velha e diz que sempre foi estúpido, já que eles são realmente gêmeos. Isso faz Rumi se sentir triste, já que ela dedicou toda a sua vida a ser uma irmã mais velha. Então Inari explica que finalmente será mais fácil se comunicar com ela como uma pessoa normal, sem precisar se preocupar tanto com os sentimentos uma da outra. Rumi ainda tem dificuldade em aceitar isso, e pede desculpas se sua explosão foi um pouco exagerada. Mas Inari diz que é o principal motivo pelo qual elas precisam começar a se tratar como iguais. Enquanto o cérebro de Rumi começa lentamente a aceitar isso, Toyoshiga percebe que Ji-un está tão envolvido em seus sentimentos que não sabe o que quer. Então ele pergunta a ela qual das irmãs ele deseja aplaudir mais. Naturalmente, ele se recusa a sequer considerar isso. Então Toyoshiga diz a ele para aceitar o fato de que ele pode permanecer solteiro para sempre. Enquanto isso, Rumi ainda está agindo como se o término com Ji-un não fosse grande coisa. Então Inari se levanta e diz que não conseguiu andar direito porque Ji-un destruiu completamente seu plano com seu sabre de luz. Ao pegar o gatinho para mostrar o quanto foi sério, o coração de Rumi pula uma batida enquanto ela lembra todas as doces memórias que viveu com ele. Depois que Nari admite ter inventado tudo, ela fica furiosa e tenta ir embora. Mas então Nari começa outra mentira sobre ter tido uma sessão intensa de beijos com ele até que sua espada se energizou. Mais uma vez, Rumi cai na armadilha, mas Nari decide deixar passar tranquilamente e ambas concordam em começar a agir como irmãs normais. Na manhã seguinte, Jun se encontra com elas para caminhar até a escola e acaba aguentando vários minutos de discussões inúteis antes de Nari lembrá-lo de que ela não desistiu de conquistar seu coração. Ele imediatamente a lembra de sua decisão de evitar qualquer coisa relacionada a romance com qualquer um deles e começa a andar para evitar uma conversa constrangedora. No entanto, em algum momento durante a aula, Rumi pede para conversar no lugar de costume, então eles rapidamente sobem as escadas e ela imediatamente pergunta por que ele conseguia beijar Nari facilmente enquanto eles tiveram que passar tanto tempo se conhecendo antes que ele sequer pensasse nisso. Enquanto ele tenta defender sua falta de autocontrole, Hirisu chama Nari de perdedora por decidir ser ela a reuni-los em vez de fazer todo o esforço para mantê-lo preso a ela. Nari então diz que não tem nada com que se preocupar porque além de sua primeira paixão, ela também tem mais bolo e melões do que Rumi jamais poderia sonhar. Dias depois, Nari vai animadamente para a aula de Jun e diz para ele nem se incomodar em reclamar, já que ela já ganhou a aposta deles. Ele fica confuso com isso e pergunta do que ela está falando, então ela o lembra de que ele concordou em chamá-la para sair se ela obtivesse uma nota mais alta do que ele no teste intermediário. Ele então diz a ela que, na verdade, foi ela quem deu a aula, e ao ver que é verdade, ela ameaça denunciá-lo por estar estranho com ela e sai furiosa. Ele rapidamente corre para impedi-la e pergunta por que ela de repente ficou chateada, mas então ela vê Rumi passando e pede um abraço se ele quiser sua confiança. Como de costume, ele hesita, então ela tenta ir embora, mas ele acaba dando-lhe um abraço, enquanto Rumi e o resto da escola assistem. Minutos depois, Rumi o chama para perguntar sobre isso, e depois que ele explica o súbito chilique de Nari, ela pede seu próprio abraço para equilibrar a situação. Depois que ele também atende ao pedido dela e a parabeniza por voltar para o time de basquete, ela de repente pergunta se ele conhece uma garota chamada Shina. Mais tarde, ele tenta aproveitar uma conversa com Toyoshiga, mas a tal Shina de repente começa a gritar o nome dele porque nem sabe como ele é fisicamente. Ele então se levanta para parar o barulho e ela rapidamente o puxa para o corredor e pede para se tornar sua aluna. Depois de se lembrar de quando Rumi mencionou que iria pedir para ele ser seu tutor, ele recusa e diz para ela encontrar outra pessoa, mas ela ignora completamente isso e promete se encontrar depois da escola. Ele então retorna à aula, e outro cara chamado Mizuma aproveita a oportunidade para perguntar se ele finalmente escolheu alguém entre Nari e Rumi. No momento seguinte, Toyoshiga diz para ele voltar a jogar basquete e pergunta a Jun se ele teve sorte de agarrar os grandes peitos da Shina. Depois que Jun diz para ele nem se dar ao trabalho de falar sobre ela, já que ele já recusou o pedido de tutor, Toyoshiga se oferece como tutor para finalmente poder provar o leite dela. O nível incomum de obsessão faz Mizuma perguntar se ele já a convidou para sair antes, mas para a maior surpresa deles, Toyoshiga admite que não teve coragem de fazê-lo, porque ela deu a ele o olhar mais mortal quando ele tentou falar com ela pela primeira vez. Enquanto eles continuam conversando, Nari termina seu almoço e começa a tagarelar sobre como ela precisa de um homem estável para levá-la às compras, até que Hirisu a traz de volta à realidade, perguntando se ela tem algum plano para comemorar seu aniversário.
Depois que Nari diz que nem sequer pensou nisso, Hirisu se oferece para comemorar com ela. Mais tarde, Rumi volta para a aula e pergunta a Mizuma se ele viu Jun em algum lugar, então ele diz para ela verificar os corredores e lembra sobre a sessão de treinamento que eles marcaram para amanhã. Depois de prometer fazer o seu melhor, ela sai e relembra a ligação com Shina ontem à noite, onde mencionou pela primeira vez sua necessidade de um tutor. Como Nari definitivamente não é do tipo que ensina aspirantes a modelos com o mesmo desdém que um amendoim, ela sugeriu Jun, mas não achava que Shina estaria interessada. Quando finalmente se encontra com ele para discutir, ele decide recusar Shina. Então Rumi sugere contar a ela assim que terminarem as aulas. No entanto, ela também diz a ele para garantir que Nari não descubra, já que ela mal tem autocontrole nos dias de hoje. Depois de concordar que ela definitivamente fará um grande alarde, Jun envia uma mensagem para Hirisu pedindo para se encontrarem. Minutos depois, ela então diz a ele para ensinar Shina para que ele finalmente possa conquistar uma garota. Mas ele recusa, e diz que prefere guardar seu magnum para si mesmo. Por que você é gay? Ela ainda insiste nisso e se oferece para fazer uma pesquisa extra para ele conseguir um presente para o aniversário de Nari, então ele concorda em dar aulas para Shina. Na mesma época, as meninas do time de basquete de Rumi a parabenizam por ter superado a lesão no pulso, e depois que ela as agradece, elas também comentam que ela parece muito melhor do que depois do término. Isso a surpreende, pois ela achava que nenhuma delas sabia. Então ela se vira para a Reina, que diz que não teve nada a ver com isso. No momento seguinte, todas as meninas começam a provocá-la, e revelam que também a viram aos beijos com Jun durante uma de suas não tão secretas fugas pela escada. Quando ela começa a implorar para que parem, Kanako tenta se desculpar por ter ido longe demais, mas então se lembra de todas as conversas melosas que Rumi teve com Jun e continua rindo dela. Mais tarde naquela tarde, ela sai e encontra Shina já esperando. Então ela pergunta se perdeu a última aula. Depois que Shina explica que foi muito chata e diz que só teve que sair, Jun aparece e quase lhe dá um susto antes de perguntar se eles fizeram algum plano. Shina então sugere ir comer alguma coisa, e quando ele tenta desistir, ela explica como se sente sozinha, já que seus pais raramente estão em casa. Ele então concorda, mas Shina decide fazer algo em casa em vez de ir a um restaurante. De volta à escola, Nari começa a sair com Hirisu, mas ela de repente diz que esqueceu algo e implora para Nari voltar junto. No entanto, no caminho de volta, eles encontram Toyoshiga. Então Nari pergunta por que ele não está com Jun e Hirisu rapidamente sobe, enquanto ele tenta evitar contar a ela o que aconteceu durante o almoço. Enquanto isso, Jun e Rumi acabaram de entrar no enorme apartamento de Shina e lentamente começam a perceber por que ela não faz nenhum esforço com seus estudos. Depois de encontrar um lugar para sentar, ela apresenta Rumi ao seu gato. E enquanto Jun tenta descobrir por que ela deu um nome tão estranho ao gato, Shina de repente se inclina perto de Rumi e pergunta se ela tem sentimentos por ele. Rumi imediatamente diz não, o que é obviamente uma mentira, mas Shina aceita e vai até Jun para decidirem uma maneira mais fácil de dizer seu nome. Quando ele de repente se afasta do rosto e derrete cérebros dela, ela pergunta a Rumi se ele é do tipo nervoso, ou se seus seios grandes estão dificultando a concentração dele. Essas provocações intermináveis finalmente o deixam frustrado, então ele tenta ir embora, mas ela o empurra de volta para o sofá e promete fazer a melhor refeição que eles já provaram. Em um restaurante minutos depois, Toyoshiga explica completamente o que aconteceu com Shina durante o almoço. Então Nowari passa alguns minutos explicando como Shina é basicamente uma aproveitadora sem vergonha, que usa sua aparência para chamar a atenção de tolos de baixo QI como o idiota sentado em frente a ela. Ela também se pergunta por que ela escolheria Jun de todas as pessoas, mas Toyoshiga diz pra ela não se preocupar porque ele obviamente diria não ao pedido dela. De volta à casa de Shina, tanto Jun quanto Rumi ficam completamente surpresos quando ela serve pratos bons o suficiente para serem exibidos em um museu. Depois de olhar em volta e lembrar o que Rumi disse sobre seus pais estarem ausentes o tempo todo, Jun decide se concentrar no motivo pelo qual eles vieram e pede para ver o boletim dela depois de comer. Muito depois, ele começa a voltar para casa com Rumi e pergunta sobre o treino de basquete dela antes de ouvirem uma voz familiar e verem Nowari, que então pergunta por que estão andando juntos tão tarde. Rumi então conta sobre ter jantado na casa da Shina e explica que foi uma decisão de última hora antes de falar sobre como foi bom brincar com o gato dela. Ao ouvir isso, Nowari fica emocionada e pergunta por que não a convidaram, apesar de saberem que ela é obcecada por gatos. Então Rumi a acalma com fotos e eventualmente decide terminar a caminhada para casa sozinha. Quando Jun se vira para sair novamente, Nowari se lembra do porquê ficou chateada e pergunta se ele disse sim para Shina. E depois de dizer que sim, ele afirma que seu motivo era pessoal e vai embora. Logo após isso, Nowari perde completamente o controle enquanto tenta entender o que poderia possivelmente fazê-lo dizer sim para Shina. Apenas alguns minutos depois, Jun tenta assistir a um filme, mas ela de repente força a porta dele a abrir, fazendo-o cair da cadeira. Ela ouve um som suspeito vindo do filme e fica aterrorizada ao ver que é um vídeo de milho. Ela então pergunta quando ele se tornou um otaku, mas ele rapidamente mostra a ela que na verdade é um filme normal antes de perguntar por que ela apareceu tão tarde da noite. Ela imediatamente pergunta por que ele disse sim pra Shina e puxa sua saia pra lembrar a ele que ela tem tudo o que ele poderia querer. Depois que ele diz pra ela guardar e fala que não é nada sério, a mãe dele traz um pouco de pudim e manga. Então, Nowari faz uma pausa no interrogatório para perguntar se eles podem se casar para que ela possa comer refeições como essa todos os dias. Ela então oferece um pouco da manga para ele antes de perguntar se realmente não está acontecendo nada entre ele e Shina. Mais uma vez, ele garante a ela que não há nada com que se preocupar, mas ela ainda pede para acompanhá-lo em uma de suas sessões com Shina só para ter certeza. Após a escola no dia seguinte, ele se encontra com Ruri para discutir, e depois de dizer a ele para não se preocupar com Nowari, ela pergunta por que ele a chamou. Então ele mostra uma mensagem de Shina pedindo para ter a primeira aula na casa dela novamente.
Ele primeiro reclama que ela leva séculos para responder as mensagens antes de dizer que não tem tanta certeza sobre ir à casa dela sozinho. Ela então diz a ele para parar de tratar isso como se fosse um grande problema, especialmente porque foi ela quem pediu para ele ir até lá. Logo depois disso, Sheena volta para casa e fica chocada ao vê-lo já esperando na entrada. Então ela pede desculpas por estar atrasada e promete compensar com outra refeição saborosa antes de arrastá-lo para dentro do prédio. Ao chegar ao seu apartamento, Jun começa a brincar com seu gato. Então ela diz a ele para ficar à vontade, enquanto ela toma um banho, mas ele diz para ela fazer isso depois, para que eles possam começar. Ela então explica o quão desconfortável ela se sente por causa da chuva. Então ele concorda em esperar, e ela rapidamente corre para se limpar. Na mesma época, os colegas de equipe de Rumi conversam animadamente sobre vencer um jogo de treino contra o time masculino. Mas ela de repente recorda o momento em que Sheena perguntou sobre seus sentimentos por Jun e se pergunta por que ela faria essa pergunta. Nesse momento, Kaneko vê Nowari espionando eles. Rumi consegue alcançá-la e pergunta se algo está errado, mas ela tenta evitar dar uma resposta. Enquanto Rumi continua perguntando, ela admite que só veio ver se ela estava com Jun e Sheena, já que eles mal compartilham seus planos com ela. Isso faz com que Rumi se sinta mal, então ela oferece para deixá-la se juntar a eles na mesa. Mas Nowari recusa e continua falando sobre como seus colegas de equipe são terríveis, até que Rumi se oferece para pegar o milkshake favorito dela. De volta ao lugar da Sheena, Jun começa a se sentir confortável com o gato novamente. Então ela entra de repente vestida como a famosa Mia Khalifa. E quando ele pergunta se ela perdeu a cabeça, ela se desculpa por não estar maquiada e corre de volta para dentro. Logo depois disso, eles finalmente começam a sessão, mas então ela pergunta se há alguém por quem ele tem sentimentos atualmente. Depois de dizer não, ele faz a mesma pergunta e diz que não há como ela ainda não ter um homem. Mas ela afirma estar solteira e explica como recentemente ficou curiosa sobre alguém. Ela então pede para ele adivinhar quem é, já que eles também estudam na mesma escola. Mas depois de algumas dicas, Jun desiste e tenta continuar estudando. No entanto, ela o interrompe novamente para perguntar se realmente não há nada acontecendo entre ele e Rumi. Depois que ele finalmente conta a ela que eles namoraram, ela fica surpresa e diz que nunca soube, mesmo estando na mesma classe que Rumi enquanto eles estavam juntos. Enquanto ela começa a perguntar sobre cada pequeno detalhe da separação deles, Rumi começa a ir para casa com Inari e pergunta por que ela estava tão tímida no restaurante. Inari então admite que ela simplesmente não está acostumada a estar perto de tantos estranhos, antes de mudar de assunto para perguntar a Rumi se ela está realmente bem com Jun estando sozinho com Sheena. Quando Rumi a lembra de que ela nem é do tipo dele, Inari diz a ela para não confiar em Yuen tão facilmente, porque ele pode ser um esquisito que apenas mantém sua verdadeira natureza escondida quando estão por perto. Na tarde seguinte, Sheena logo se cansa da sessão de estudos e pede para ele pegar um lanche no armário. Mas ao encontrar a gaveta de lanches, ele a vê tentando escapar e corre para impedir que a porta feche. Então, ao empurrá-la de volta, percebe que ela é a verdadeira definição de otaku. E passa alguns minutos olhando para todos os seus colecionáveis antes de notar um com uma figura faltando. Após olhar mais de perto, ele percebe que é da nave espacial de Cowboy Bebop e pergunta como ela conseguiu uma coleção tão grande. Sheena então explica como ela transformou o quarto em um antro otaku após seus pais se divorciarem. Mas rapidamente diz a ele para não se preocupar em sentir pena, porque seus pais ainda trabalham juntos na indústria de modelagem, apesar de não serem casados. Ela explica ainda que a recente popularidade do trabalho deles é o motivo pelo qual passam tanto tempo fora, e também porque ela trabalha como modelo com frequência. Ao ouvir isso, Yuen se desculpa por ter pensado que ela era uma daquelas crianças ricas que apenas flutuam pela vida. Quase ao mesmo tempo, Inari acorda com inúmeras mensagens de Arizu pedindo para ir ao shopping e tenta recusar, mas então vê o esquisito de 4 olhos já esperando do lado de fora da janela dela. Pouco depois disso, Yuen também acaba no shopping com Sheena, e após alguns minutos procurando, ele pede ajuda para escolher um bom presente. Então ela sugere conseguir algo que Rumi provavelmente sonhou em ter por um tempo. Yuen então pensa um pouco e decide o que conseguir, mas então Sheena pergunta por que ele está apenas preocupado com o presente de Rumi. Então ele diz a ela que o presente de Inari não será um problema. Quando ela começa a provocá-lo sobre seus sentimentos novamente, ele se vira para sair, então ela rapidamente agarra seu braço para terminar de fazer compras de roupas. A essa altura, Inari e Arizu acabaram de começar a comprar novos bichinhos de pelúcia, mas depois de minutos tentando se decidir, ambos avistam Yuen e Sheena. Então Inari rapidamente manda uma mensagem para Rumi sobre isso. Depois de ler a mensagem, ela decide deixar as amigas de lado por um dia, e acaba no restaurante com Arizu e Inari, que então pergunta se ela agora suspeita de Sheena. Quando ela diz que ainda não prova nada, Inari pergunta se ela deixou o cérebro em casa. Mas Rumi insiste que Sheena gosta de outra pessoa. No momento seguinte, Inari decide seguir para a próxima aula, para finalmente descobrir a verdade. Na tarde seguinte, ela aparece na casa com Juen, e quando ele pergunta por que ela está vestida como professora, ela insiste que é a melhor maneira de executar seu plano e entra. Momentos depois, Sheena a recebe e rapidamente percebe o quanto ela gosta de gatos. Então, ela entrega Ain para ela e elogia sua roupa antes de explicar como cuidar dele. Minutos depois, ela desmaia no sofá. Mas, assim que Yuen tenta aproveitar a vista, eles ouvem alguém batendo. Então Sheena diz a ele que provavelmente é sua mãe. Quando ele tenta acordar Inari, Shio entra com os objetos que deram vida a Sheena e imediatamente abraça Inari antes de dizer a Sheena para chamar seu irmão, porque o pai deles acabou de voltar ao Japão, o que significa que eles finalmente podem jantar juntos. Ao ouvir isso, Yuen diz a Inari que eles precisam ir embora, então ela inventa uma desculpa. Enquanto caminhavam para casa, Yuen pergunta se ela finalmente parou de suspeitar de Sheena, e depois que ela admite se sentir melhor em relação a ela, ele a ajuda com o guarda-chuva para que ela possa se alongar bem. Ela então aproveita a oportunidade para segurar a mão dele pelo resto do caminho para casa.
No dia seguinte, após a escola, Toyoshika seguiu Juen até o shopping para ajudá-lo a escolher um presente para Rumi. E depois de dar algumas ideias, ele também começa a procurar algo para Inari. Ele então comete o erro de dizer que ela provavelmente gostaria de qualquer coisa que ele comprasse. Então Juen o lembra que ela sempre o viu como um pervertido descarado controlado por seu próprio membro. Cerca da mesma época, Rumi embarca no trem com Reira e pergunta sua opinião sobre onde colocar um amuleto da vitória. Reira então diz pra ela se concentrar em vencer o jogo, já que ela é a primeira titular do ano deles. Então Rumi promete fazer o seu melhor, mas também pede ajuda caso seja eliminada como antes. Depois que Reira também promete apoiá-la, Rumi pergunta se ela ainda está tendo problemas com o namorado. Então Reira explica como ela finalmente disse umas verdades pra ele por sempre tentar avançar. Isso faz com que Rumi fique preocupada, já que ele também é jogador de basquete, mas Reira diz pra ela não se preocupar porque uma pequena discussão não afetaria seu jogo. Enquanto ela explica a importância de encontrar um equilíbrio entre os sinais de alerta e de aprovação de um parceiro, Rumi percebe o quanto é emocionalmente madura e admite que ainda tem muito a aprender. Ao ouvir isso, Reira diz pra ela não se preocupar com sua vida amorosa atualmente destruída, porque ainda tem tempo pra aprender. No momento seguinte, ela recebe uma mensagem de Juen pedindo para se encontrarem e imediatamente sai do trem antes de correr até o parque. Uma vez lá, ela respira fundo para se acalmar antes de se aproximar dele e esconder o quanto está desesperada por sua atenção. Depois de falar sobre China e como ela poderia parar de falar com ele após seus testes de maquiagem, ele deseja boa sorte no jogo de amanhã e entrega o presente enquanto explica que teve que comprá-lo um dia antes, já que ela estará muito ocupada errando cestas. Ele também pede para ela não contar para Inari sobre o presente, e depois de concordar, ela abre e agradece a ele por finalmente ter conseguido uma garrafa de água melhor para ela. No momento seguinte, ela pede um abraço, e enquanto tenta resistir à vontade de devorar sua Excalibur, ele começa a se sentir mal por não ter dado a ela o presente de Inari também, e explica que decidiu começar com ela, já que não estará no jogo para torcer por ela. Depois de desejar-lhe sorte no jogo e elogiar todo o esforço que ela dedicou ao treinamento, ela pede um beijo como antigamente e diz que precisa disso para manter a mente tranquila durante o jogo. Apesar de estar chocado com o pedido repentino, ele concorda. Então, passam alguns minutos se beijando antes de ela ir para casa. Ao chegar lá, ela encontra Inari, que deseja-lhe boa sorte com o jogo e diz o que esperar para o jantar antes de ir para seu quarto. Nesse momento, o Rumi começa a se sentir mal por passar tempo com Yuen, então decide contar para ela sobre isso no quarto. No entanto, assim que ela menciona passar tempo com ele, Inari diz para esquecerem isso para não ter tensões desnecessárias durante o aniversário delas. No dia seguinte na escola, Inari vai checar como ele está na aula e acaba recebendo um beijo, de China. Felizmente ela percebe que é hora de outro exame de recuperação e sai, então ambos decidem sair. Mas em vez de fazer a caminhada usual, Nari sugere ir direto para o quarto dela. Alguns minutos depois, ela começa a polir suas baquetas perfeitas bem na frente dele, então ele rapidamente entrega o presente de aniversário dela para evitar olhar para elas. Ela então abre o presente e fica surpresa ao ver que é o bichinho de pelúcia que ela estava de olho, então ele admite que ela o ajudou. Depois que ela agradece, ele também entrega um estojo para os óculos dela e explica que combina com o estojo dele também. Isso a deixa emocionada, mas então ela pergunta por que ele foi ver Rumi antes dela se ele realmente se importa. Jun então explica que ele só fez isso para mostrar aquele apoio a Rumi, já que não poderia assistir ao jogo dela. Mas Nari fica ainda mais emocionada e implora para ele parar de fazer coisas pelas costas dela. No momento seguinte, ela o abraça e continua falando sobre como sempre se sente deixada de lado sempre que ele faz algo com Rumi. Então ele se lembra da conversa com Toyoshige e de como ele explicou que evitar seus sentimentos por ambas acabaria causando mais dor. Ao perceber seu erro, Jun a abraça e promete nunca mais deixá-la de fora de nada. Então ela lhe dá uma leve mordida como punição e promete fazer ainda pior se ele partir seu coração novamente. Horas depois, ela começa a reclamar do gosto horrível do pai dela por música, e depois que ele o defende, ela pede apoio a Jun, mas ele mal ouve a música sobre a qual ela continua falando. Rumi então diz a ele para considerar manter sua música sombria afastada, já que é o aniversário deles. Mas a mãe deles diz a ela para esquecer de tentar convencê-lo, porque ele se iludiu a tal ponto que música de funeral faz parte da rotina diária dele. Depois que todos celebram a vitória de Rumi, Jun começa a calçar seu tênis para sair, então ela aproveita a oportunidade para perguntar se ele ainda usa o mesmo par que eles compraram juntos há algum tempo. Naquele momento, Nari diz pra ela calar a boca, porque não suporta eles agindo de forma melosa na frente dela. Então, Jun pergunta se ela quer se juntar a eles para uma rápida ida à loja. Apesar de odiar ter que compartilhá-lo com Rumi, ela concorda. Mas ambas dizem a Jun para começar a ganhar dinheiro porque as mulheres nunca deveriam pagar quando saem com um bobão. Desculpe, quero dizer homem. No dia seguinte, Hirisu prepara uma pequena festa para comemorar a nova idade de Nari, e depois de deixá-la se gabar por finalmente ser a mais velha no relacionamento, ela abre uma caixa de bolos. E depois de deixar Nari saborear algumas mordidas, Hirisu lembra que há apenas alguns anos elas se detestavam. Naquela época, o supercomputador cerebral da Nari tinha acabado de ser totalmente ativado, então todos com quem ela tentava conversar ficavam intimidados e iam embora após meros segundos ouvindo ela falar. Mas Hirisu foi a única que viu através do excesso de inteligência e ainda teve coragem de chamá-la por sempre buscar atenção. Depois de admitir que nunca esperava que outro nerd se tornasse seu melhor amigo, Nari tenta explicar seu novo plano para conquistar Jun criando um clube. Mas Hirisu de repente sai para atender a campainha. Naquele momento, China entra de repente e deseja feliz aniversário a Nari antes de mostrar os presentes que trouxe. Nari então abre o primeiro colar e se preocupa com o quanto ele provavelmente custou, mas China diz a ela para não se preocupar, porque na verdade ela mesma o desenhou com sua mãe como um protótipo. Ela então ajuda Nari a colocar um par de orelhas de gato antes de Hirisu confessar de repente que as armou.
Nari fica confusa com isso, então Hirisu explica como Shina pediu para ser apresentada a ela um tempo atrás. Como Nari já odiava novos relacionamentos, ela inventou a necessidade de um tutor e fez questão de contar para Rumi sobre isso primeiro, para que Nari ouvisse sobre Shina tendo aulas com Jun, e ficasse obcecada em descobrir quem ela é. Ao ouvir tudo isso, Nari perde a calma e se pergunta como é que suas células cerebrais Alienware não perceberam nada. Então Shina pede desculpas por enganá-la, e diz que está desesperada para se aproximar dela há anos. Depois de admitir que a adora absolutamente, ela imediatamente garante a Nari que não está tentando fazer nada estranho ou algo do tipo. Logo depois disso, todos vão assistir ao jogo de Rumi, e enquanto Nari conta a todos sobre os esquemas de Hirisu, Rumi percebe que faltam apenas segundos, então decide arriscar tudo em um arremesso de 3 pontos e garante a vitória com um arremesso no estouro do cronômetro. Mais tarde naquela noite, Nari aparece no quarto dela e deseja-lhe sorte no jogo de amanhã, antes de perguntar se ela ainda se lembra de como começou a jogar. Rumi então se lembra do dia no parque em que Nari lhe disse para escolher um esporte para jogar e a viu acertar a cesta na primeira tentativa. Depois de prometer continuar torcendo por ela, Nari sugere ir obter bons desejos de Jun também, e diz que não terá problema com isso. Então Rumi sai e promete ser rápida. Depois da cesta no último segundo de Rumi no segundo quarto, o jogo rapidamente desandou, pois ela mal conseguia fazer um passe adequado sem ser bloqueada pelos defensores. Apesar de ver isso, Nero continuava gritando para ela se desmarcar. Então Jun explicou a situação, já que estava claro que ela não percebia que Rumi estava fazendo o seu melhor. Minutos depois de sair de casa, Rumi acaba chorando no parque por causa da resposta insensível que Jun enviou depois que ela disse a ele que eles perderam o jogo. Na escola na manhã seguinte, ela pensa em chamá-lo para as escadas, mas eventualmente muda de ideia. No entanto, enquanto volta para a aula, ela encontra Mizuma, que então diz para ela não se culpar pela derrota porque fez tudo ao seu alcance para vencer. Depois de elogiá-lo por ser um jogador incrível, ele continua dizendo para ela pegar leve e de repente confessa que sempre pensa nela. Enquanto ela tenta entender o que ele quer dizer, ele admite ter sentimentos por ela, mas isso imediatamente muda o seu humor. Quase ao mesmo tempo, Nari se encontra com Jun para contar sobre seu plano de iniciar um clube, mas ele imediatamente se recusa e diz que não gosta de atividades que o mantêm no prédio da escola por mais tempo do que o necessário. Toyoshiki, por outro lado, afirma gostar da ideia e pergunta se ela já tem alguma ideia. Então, ela pede-lhes que inventem algo. Jun, então, relutantemente, lista todas as diretrizes mínimas necessárias para que o clube possa começar a funcionar, enquanto Toyoshiki começa a escolher o tipo de garotas que ele convidaria para as reuniões do clube. Naquele momento, Hirisu e Shina aparecem, mas Shina imediatamente começa a pegar coisas que Jun ainda não conseguiu tocar, então Nari pede a ela para parar para que possam se concentrar no clube. Ao ver o sorriso no rosto de Jun, ela pergunta se ele gosta de ver garotas em ação, mas ele diz para ela relaxar porque elas parecem ser apenas boas amigas. Dito isso, ele sugere fazer do clube algum tipo de pesquisa, já que a escola não aprovará um clube para amigos que só querem sair. Enquanto continuam falando sobre isso, Rumi se encontra com Reina para falar sobre a confissão de Mizuma. Mas ela mal reage e admite que já esperava porque ele sempre quer estar perto dela. Isso surpreende Rumi. Então Reina diz para ela começar a prestar atenção à quantidade de tempo que passa com amigos homens antes de dizer para ela cortá-lo, já que obviamente ela não tem sentimentos por ele. Logo depois, Jun e Nari pegam o trem para ir para casa, e quando ele pergunta se ela tem outras pessoas que gostaria de convidar para o clube, ela diz para ele pensar nisso como um grupo estritamente para amigos. Nessa altura, Rumi acabou de se encontrar com Mizuma para dizer a ele que ela não sente o mesmo por ele, então ele pede desculpa por deixá-la desconfortável antes de perguntar se Jun está namorando Inari. A pergunta repentina a pega de surpresa, então ele a lembra do dia em que se abraçaram na frente de todos e diz que eles sempre parecem felizes juntos. Depois que Rumi diz a ele que não há problema em dois amigos passarem tempo juntos, ele se desculpa por mencionar isso e a convida para um encontro de verdade. Mas então Reina aparece, então ele diz para ela pensar sobre isso e sai correndo. Minutos depois, Reina ouve tudo sobre a conversa deles e diz a ela que ele mencionou o relacionamento de Inari e Jun para fazer sua proposta parecer melhor. No entanto, Rumi se recusa a acreditar que ele iria tão longe apenas por um encontro. Então Reina diz a ela para esquecê-lo e se concentrar em ficar com Jun o mais rápido possível. Mais tarde naquela noite, ela liga para ele para perguntar se ele ainda conversa com Mizuma, e depois de dizer sim, ele pergunta se aconteceu algo. Mas ela diz para ele não se preocupar e desliga, então ele continua elaborando uma proposta para o clube. Durante o almoço do dia seguinte, Reina diz pra ela tentar brincar um pouco com Mizuma, mas ela se recusa, e diz que não pode brincar com caras como Inari. Então Reina sugere ser sincera sobre como se sente para que ele possa parar de jogar. Minutos depois, ela o chama para um banco e finalmente o rejeita, então ele pede desculpas por estragar uma amizade platônica, e pergunta se pelo menos podem sair como amigos. Inicialmente, ela tenta recusar, mas ele insiste que será algo casual como antes, então ela concorda, mas diz que não vai manter isso em segredo para ninguém. Enquanto isso, Jun finalmente consegue a aprovação da senhorita Yota e começa a voltar para a aula com Toyoshiga para que possam discutir um problema na sala do clube. Uma vez lá, ele explica às meninas que a única sala de clube disponível também foi reivindicada por outro aluno, que acabou de obter a aprovação para seu clube. Então Inari decide fazer o cara desistir da sala de clube de qualquer maneira. Pouco depois disso, todos pegam o trem para casa junto com Rumi.
e Reina, e depois de descerem na parada deles, Jun pergunta a Rumi se algo está incomodando ela. Depois que ela pede uma ligação mais tarde à noite, Inari diz pra ela abrir a porta só pra parar eles dois de conversarem. Horas depois, Rumi termina de tomar banho e finalmente liga pra Jun pra contar tudo sobre Mizuma, mas ele fica surpreso que ela está até contando pra ele sobre isso e lembra a ela que eles não estão mais namorando. Ao ouvir isso, ela fica emocionada e começa a gritar com ele por não se importar, então ele tenta se desculpar, mas ela começa a chorar e joga o telefone. Inari ouve isso e vem confortá-la antes de levá-la para a sala de estar para conversar sobre isso. Depois de ouvi-la, ela então diz pra ela considerar sair com Mizuma. Após as aulas no dia seguinte, Shina diz a eles para não se preocuparem com o veterano que fez um pedido pela sala do clube, porque ela já causou um tumulto na sala dele só para marcar uma reunião. Jun então pergunta se eles concordaram em um horário para se encontrar, mas ela só disse para esperar após as aulas. Então Jun começa a entrar em pânico porque os veteranos têm horários de aula diferentes. Depois que ele sugere ir para a aula dele imediatamente, Hina pede desculpas antecipadamente porque ela não poderá acompanhá-los, então Inari decide ir com eles, mas se esconde atrás de Jun o tempo todo. Quando eles chegam à sala de aula, ela pergunta se ele pode fazer toda a conversa, e ele rapidamente a tranquiliza dizendo que não há nada com que se preocupar porque ele já planejou o que dizer. No entanto, assim que abrem a porta, Reito diz para eles esquecerem a sala do clube, pois o clube dele só precisa de mais um membro para estar completo. Depois que ele também pede para ensinarem algumas boas maneiras para a Shina, Jun lembra que ele já tem todos os membros que precisam, mas Reito ainda se recusa a ceder e diz que é irrelevante, já que ele fez o pedido antes deles. Jun então decide propor um desafio, mas Reito ainda recusa, dizendo que não há sentido em tentar perder. No entanto, quando Jun oferece juntar-se ao seu clube se ele vencer, Reito fica intrigado e diz a Jun que pretende transformá-lo em um clube de xadrez antes de perguntar qual jogo eles jogarão. Depois de pensar um pouco, Jun decide fazer disso uma partida de xadrez, e isso surpreende Reito, então ele elogia sua bravura, mas decide ser ele a escolher o oponente. Sem outra escolha, Jun concorda, então ele escolhe Inari como sua oponente e oferece a ela uma semana para praticar, mas ela pede apenas 2 dias. No caminho de volta para a aula, Jun pergunta quando ela começou a jogar xadrez, porque ela sempre recusava quando ele tentava jogar com ela. Ela então explica como o pai a obrigou a aprender há muito tempo, e diz que ela principalmente aceitava jogar como uma desculpa para passar um tempo sozinha com ele, já que ele a ensinaria. Após a resposta dramática de costume, ele decide contar a Shina e Hirisu, mas acaba lendo uma mensagem de Rumi pedindo para conversar sobre a noite anterior. Quase ao mesmo tempo, Rumi também abre o texto para ver se ele havia respondido e relembra sua conversa com Inari. Após a sugestão de realmente sair com Mizuma, Inari admitiu que nem consideraria aceitar se estivesse na mesma situação e disse a Rumi que só está mantendo ele por perto para provocar uma reação de Jun. Ela continuou a dizer a Rumi que na verdade não havia motivo para arrastar Mizuma junto, já que a reação de Jun já lhe deu todas as respostas que precisava. Nesse momento, Kanoko aparece para trazê-la de volta à realidade e pergunta sobre a conversa que ela teve com Mizuma no outro dia. À medida que as outras meninas também começam a perguntar se ela disse sim pra ele, Hera diz pra ela contar tudo, então ela admite que o rejeitou. Enquanto as garotas dizem pra ela tomar cuidado com todas as outras garotas interessadas nele, Mia de repente diz que elas realmente namoraram por um tempo. Rumi imediatamente pede todos os detalhes, então elas vão a um restaurante com Hera e Kanoko para falar sobre isso. Poucos minutos depois, Mei explica como praticamente implorou para Mizuma namorar com ela, apenas para ser dispensada antes mesmo de experimentar a fase da lua de mel. Antes que eles digam qualquer coisa, ela admite que foi patético, mas Rumi diz pra ela não se sentir mal por buscar o que queria, e também conta sobre as inúmeras vezes em que implorou a Hera por ajuda com sua vida amorosa. Logo após isso, eles começam a ir pra casa juntos, e ela de repente recebe uma mensagem de texto de Jun pedindo para se encontrarem na estação de trem, mas ela recusa dizendo que precisa passar mais tempo com as meninas. Mais tarde naquela noite, Jun percebe que a aula de xadrez está demorando um pouco demais, então ele diz a Inari para ir pra casa antes que fique muito tarde, mas ela se recusa e pede para passar a noite como antigamente, em vez de aceitar a oferta única que ela acabou de servir em uma bandeja de ouro. Ele recusa e se levanta para encontrar um livro sobre xadrez, mas então ela o agarra por trás e pergunta por que eles não podem simplesmente passar a noite juntos. Desta vez ele admite que seria bom, como quando ela costumava vir com Rumi, mas isso imediatamente desanima Nari, então ela decide ir embora. No dia seguinte, Rumi finalmente se encontra com Juan no local de costume, e ele começa se desculpando pela forma como respondeu ao telefone. Após lembrá-la de que Mizuma é na verdade seu amigo, ele explica que não ser seu namorado torna difícil interferir em suas decisões, e é por isso que ele apenas disse a ela para fazer o que quisesse. Ao ouvir isso, Rumi pede desculpas por colocá-lo em uma situação difícil e pergunta se ele realmente tem um problema com ela ver Mizuma. Então ele admite que não será a melhor sensação do mundo, mas diz que está tudo bem se ela tiver algo importante para discutir com ele. Minutos depois, Rumi encontra Mizuma e aceita sair com ele, mas de volta em casa naquela noite, ela começa a se estressar sobre o que vestir. Nesse momento, sua mãe entra para perguntar se ela prefere jantar com ela ou na casa do Juan, já que Nari também está lá. Logo depois disso, Nari se cansa de sua sessão de treino ser invadida e pergunta a Rumi por que ela não volta para casa. Então Rumi explica que só quer ver como eles estão se preparando para a partida. No momento seguinte, ela pede desculpas a Juan por esquecer de ficar de boca fechada, e Nari quase o ataca por contar a ela sobre o clube. Mas ela consegue se controlar e age como se nunca quisesse que fosse um segredo. Logo no dia seguinte, Juan aparece na casa deles para caminhar com Nari e acaba vendo Rumi, que acabou de se aprontar para sair com Mizuma. Depois de desejar boa sorte a eles, ela sai enquanto Juan observa e tenta esconder o quanto está chateado.
Mais tarde, China chega à aula e pede desculpas por estar atrasada com os lanches. Então eles a perdoam e passam os minutos seguintes aperfeiçoando o jogo de Nari. Depois, ela seguiu Juan até a máquina de vendas para uma pausa para um refrigerante e depois de agradecer a ela por colocar tanto esforço pelo clube, ele recebe uma mensagem de Mizuma dizendo que está sério sobre Rumi. Enquanto continua olhando para a mensagem, Nari de repente diz para ele ir encontrar Rumi porque ela também viu. Mas ele lembra que todos têm que estar presentes para a partida de xadrez. Depois que ela diz para ele não se preocupar com isso e explica onde Rumi provavelmente foi, ela faz ele prometer que vai contar tudo o que ia acontecer, mas pede um beijo de despedida primeiro. Ele então dá um beijo na bochecha dela, e quando ela pede por um beijo de verdade, ele pede desculpas e diz que não pode ir tão longe. Então ela agarra o rosto dele para pegar ela mesma. Nesse momento, Rumi e Mizuma acabaram de chegar a um parque local, então ele começa a conversa perguntando se ela sempre foi canhota, enquanto afirma que ela simplesmente decidiu aleatoriamente começar a usar a esquerda. Ela pensa em como começou a fazer isso por causa de Nari, mas guarda essa parte para si. Mizuma então tenta pensar em outra coisa para conversar, mas então ela pergunta se ele pode voltar a namorar Mia. Naquele momento, ele finalmente aprende como é ser rejeitado e explica calmamente que nunca teve sentimentos por ela, apesar de ela ser realmente incrível. Depois de também afirmar que entende que ela sente exatamente o mesmo por ele pergunta se ela está tendo o mesmo problema com Juan. Enquanto os dois continuam falando sobre isso, Nari inicia a partida de xadrez contra Rado e rapidamente o impressiona com seus movimentos inteligentes. Então ele pergunta se ela aprendeu tudo com Juan. Depois que ela diz que sim, ele admite estar um pouco mais intrigado por ele, então começa a explicar todas as características nerd que os tornam muito semelhantes. Apenas alguns minutos depois, ele de repente para o jogo e decide deixar que eles fiquem com a sala do clube. Então, China abraça Nari para comemorar, enquanto Toyoshiga pergunta se ele está realmente falando sério. Hirisu também pede algum tipo de acordo escrito para garantir que ele não está tentando enganar. Mas então, ele explica que nunca foi tão sério sobre manter a sala do clube. No entanto, ele ainda pede a Nari para terminar o jogo e diz que é a única condição que ele está dando a eles. Então ela continua jogando com ele enquanto Juan começa a correr por todo o bairro procurando por Rumi e Mizuma. Após horas de busca, ele considera desistir, mas decide fazer uma última parada no parque, onde finalmente os vê e corre para interromper o encontro. Ao vê-lo, Mizuma pergunta se ele realmente correu todo esse caminho por causa de uma mensagem de texto. Então Rumi pergunta do que ele está falando, mas Juan tenta falar com Mizuma em particular. Mizuma então diz que ela precisa estar envolvida na conversa. Então Juan finalmente decide se abrir e começa pedindo desculpas a Rumi por não deixar claro seus sentimentos atuais. Depois de explicar como o término deles partiu seu coração, ele casualmente admite que ama ela e Nari, e diz que ainda não pode escolher entre elas. Ele então implora para que ela o aguarde até ele se decidir. Quando Rumi aceita esperar, como vem fazendo nos últimos meses, Mizuma diz pra ela parar de aceitar o mínimo de consideração de um covarde que claramente só quer se divertir com duas beldades. Juan imediatamente se defende dizendo que apenas quer fazer a escolha certa, mas Mizuma diz pra ele parar de agir como um idiota, porque a escolha certa seria óbvia se ele realmente estivesse falando sério sobre seus sentimentos por ela. Apesar de tudo isso, Rumi ainda defende Juan e diz que ele pelo menos aparece quando é importante, então Mizuma decide recuar. Ela então pergunta a Juan como ele os encontrou, já que Mizuma não deixou dicas no texto. Então ele pega uma cadeira para recuperar o fôlego e diz que foi tudo graças a Nari. Quando ambos começam a falar, Mizuma decide se desculpar e faz Juan prometer cuidar dela antes de sair. Enquanto isso, Rado acabou de admitir a derrota para Nari, e depois de convencê-la a pelo menos considerar jogar com ele novamente, ela corre para o banheiro para checar as mensagens. E China vai junto com ela para discutir os planos para o jantar, já que elas vão ficar na casa dela. Depois, Rumi volta para casa e ouve sobre a festa do pijama de Nari pela mãe deles, então ela vai tomar banho e se pergunta se ela finalmente desistiu de Juan. Logo após isso, o pai deles volta do trabalho, e enquanto Juan se junta a eles para jantar, Nari e as garotas também começam a comer outra das obras-primas culinárias de China. No entanto, quando Nari de repente reclama do alho, Hirisu a chama de súcubus estranha porque ela obviamente está guardando seu bom hálito para atividades profanas com Juan. Nari rapidamente tenta mudar de assunto, mas China diz a ela para não se preocupar, porque ambas sabem que ela está planejando dar um grande passo em direção a ele. De volta à casa, Yuan começa a assistir a um filme com o pai deles, mas assim que chega a parte boa, Rumi pede a ele para acompanhá-la até a loja. Assim que estão fora, ela começa a interrogá-lo sobre o tempo que passaram juntos para ter certeza de que ele gostou, e depois de pegar um pouco de leite, ele a acompanha de volta para casa, então ela o agradece por passar tanto tempo com ela antes de entrar. Momentos depois, ele tenta entrar em casa quando Nari de repente se levanta e quase lhe dá um susto. Ele imediatamente pergunta se algo está errado, já que ela ainda deveria estar na casa de China, mas ela diz para não se preocupar e pede para passar a noite. Ele imediatamente a segura pelo ombro para se certificar de que ela não perdeu o controle, e após dizer não inúmeras vezes, ele acaba deixando-a entrar. No entanto, poucos minutos depois de se sentar no sofá, ele nota um cheiro estranho de todo o suor. Mas quando ela pergunta se ele quer tomar banho, ele age como se não fosse nada, só para evitar dar a ela outra oportunidade de mostrar seu lado estranho. Inari percebe isso e afirma que não há nada com que se preocupar se ele realmente precisa se limpar. Então ele decide finalmente tomar um banho e faz ela prometer não olhar. Minutos depois, as luzes de repente se apagam no banheiro. Então ele diz para ela parar de brincar, apenas para se virar e vê-la parada atrás dele com cada centímetro de suas armas em exibição. Ele rapidamente desvia o olhar para manter as células cerebrais intactas, mas ela o agarra por trás e pergunta por que ele está se esforçando tanto para controlar o pequeno Johnny quando ela está lhe dando todas as chances de se divertir.
Ela então se recusa a deixá-lo ir embora, mas concorda em dar-lhe espaço se ele ficar na banheira. Então ele entra enquanto ela se lava e tenta convencê-lo a passar uma noite de diversão. No momento seguinte, ele sai correndo, então ela passa alguns minutos repensando seu plano antes de se vestir e encontrá-lo no quarto para perguntar se podem dormir juntos. Como sempre, ele diz não, então ela rapidamente muda de assunto para o que aconteceu na classe depois que ele saiu para encontrar Rumi. Enquanto ela começa a zombar de Rito por ser uma versão mais velha e nerd dele mesmo, June tenta defender seu colega otaku, mas então ela o força a deitar na cama, e ele acaba escondendo seu constrangimento virando-se. Quando ela pergunta por que ele saiu correndo do banheiro, ele a lembra que seu Magnum pode ter vontade própria às vezes, mas ela diz pra ele parar de esconder o fato de que ele está apenas preocupado com Rumi. Depois que ele admite não querer trair a confiança dela, Inari pergunta se eles podem pelo menos começar a namorar em segredo, mas ele recusa. Então ela pede um beijo de verdade. Sem outras opções, ele a beija e conta tudo pra Toyoshiga na escola no dia seguinte, enquanto ela dá todos os detalhes pra Shina e Arisu na aula. Mais tarde naquela noite, a mãe de June lhe conta sobre uma viagem de acampamento repentina que eles concordaram em fazer com os pais de Rumi e Inari. Então, ele rapidamente sobe para o seu quarto, para mandar uma mensagem para as duas irmãs sobre isso. No dia seguinte, todos acabam no acampamento e passam a maior parte da noite conversando sobre coisas aleatórias até que as mães decidem ir dormir. Depois que os pais também encontram um lugar para continuar bebendo, June acaba com as meninas como sempre, e então sugere dar uma olhada no observatório e lembra a elas de todas as vezes que falaram sobre isso. Vários minutos depois, eles se sentam para apreciar a vista, e quando Rumi começa a falar sobre como ela achava que seria possível distinguir formas nas estrelas, Inari explica que só acreditou porque June contou a ela sobre isso. De repente, eles começam a discutir sobre isso. Então June tenta reduzir a tensão, mas Inari a interrompe e diz que está na hora de finalmente falarem o que pensam. Ela então continua atacando Rumi por sempre tentar agir como a boazinha, mas dessa vez Rumi responde e diz que só decidiu convidar June para sair naquela época porque estava cansada de guardar tudo para si mesma. Ela então chama Inari de patética por sempre esperar que todos os outros soubessem como ela se sente. Mas Inari também se levanta para dizer que nunca pediu por sua piedade ou sacrifícios estúpidos porque ela estava bem com a forma como tudo era naquela época. June tenta impedi-los de discutir de novo, e quando Rumi diz para ele não se meter, Inari diz para ela parar de bancar a irmã mais velha, e revela que foi ela quem o mandou atrás dela quando saiu com Mizuma. Quando ela tenta esfregar na cara dela, Rumi limpa os seios da face com um tapa desagradável e diz que ela tem que parar de brincar com seus sentimentos. Mas Inari insiste que ela mesma tem sido a causadora desde o início. Rumi então diz pra ela parar de tentar sempre ser a vilã, porque começou a parecer desesperada, mas isso toca em um ponto sensível. Então Inari revida com um tapa e começa a lutar com ela. Ao ver isso, June corre para separá-los e leva uma cotovelada dupla que o derruba no chão. Em vez de pedir desculpas, eles perguntam como um golpe tão leve poderia derrubá-lo. Depois de um momento para superar a dor, ele admite ser o culpado, mas ainda diz que não pode decidir com qual deles namorar. Ele, no entanto, promete nunca causar-lhes dor e pede mais tempo para pensar. Assim, ambos decidem continuar fazendo tudo o possível para conquistar o coração dele e começam pedindo desculpas pela surra. Na sala do clube na semana seguinte, Reina aparece com Rumi graças a um pedido especial de Arisu. Então Inari tenta agir como se não quisesse eles lá, até Arisu pedir para ela admitir que sempre quis jogar bola como eles dois. No momento seguinte, todos começam a provocá-la sobre isso. Então ela nega querer estar com eles até Shina dizer que também criou o clube apenas para ficar com June. Depois que ela corre até ele e admite, Rumi também agarra seu braço e lembra Inari que ela não o deixará ir tão facilmente. Será que June realmente escolherá uma das meninas? Ou eles estão prestes a começar um trio mais estranho do que Kiss X Sis? Comente a parte 2 para descobrir. E não se esqueça de ativar as notificações depois de se inscrever para garantir que você nunca perca nenhum dos nossos vídeos.